projeto Fonte Viva, objetivamos estudar obras do Espírito Emmanuel que foram trazidas pelas mãos de Chico Xavier. A primeira dessas obras chama-se Caminho, Verdade e Vida. Em mais de 100 capítulos, Emmanuel nos traz versículos do Novo Testamento, de modo que possamos aprender seu sentido com uma interpretação espírita provinda de um mentor espiritual de alta envergadura, como é o Espírito Emmanuel. Emmanuel, nesses livros, ele traz interpretações dos versículos bem detalhadas. E nós, assim, vemos aqui a oportunidade de comentar com vocês, escutar a opinião e discutir sobre o Evangelho, sobre a vivência do Evangelho, sobre essa maravilha que é o ensinamento de Jesus. Um verdadeiro convite a termos um encontro com Jesus, a tornarmos este ser tão querido, tão amigo, mais próximos de nós. Não seria o tempo apenas um instrumento divino para o nosso aprendizado? Ora, se nós reclamamos do tempo, estaríamos então reclamando do nosso próprio Senhor, desses instrumentos que Ele nos concedeu por sua misericórdia divina para que possamos progredir. Emmanuel nos faz refletir sobre como nós usamos o tempo. Será que nós temos uma atenção para a nossa encarnação terrestre? Será que nós consideramos a dádiva que o Criador nos deu para utilizarmos as horas, os dias, as semanas, os meses para a nossa evolução? Ele cita uma passagem de Romanos, Carta aos Romanos de Paulo, capítulo 14, versículo 6. Aquele que faz o caso do dia, para o Senhor o faz. O título do primeiro capítulo do livro de Emmanuel é O Tempo. Tempo é uma concepção humana que nos acompanhou desde quando nós começamos a desenvolver a nossa inteligência. O que é o tempo? É difícil definir. Muito fácil para nós dizermos que sabemos o que é o tempo. Já dizia Agostinho, no seu livro Confissões, em que ele faz comentários sobre essa concepção de tempo. Ele diz que sabe muito bem o que é o tempo, mas, no entanto, se alguém o perguntar, ele já não o saberá. Analisando a situação da maioria dos seres terráqueos, Emmanuel constata que nós costumamos matar o tempo, como se estivéssemos na Terra a passeio, de férias prolongadas, sem ter um compromisso de trabalho que nos dignifique e nos coloque numa situação espiritual de maior elevação. É importante considerar que Deus, em sua providência, em sua sabedoria infinita, já nos colocou em situações na Terra onde as circunstâncias nos trazem condições de nos desenvolvermos para que alcancemos o propósito de autoiluminação e também possamos iluminar aqueles que nos cercam com a prática do amor. Fica ainda mais difícil nós entendermos o tempo quando nós descobrimos que até ele é relativo. Quando na nossa história da humanidade nós sempre entendemos o tempo como uma linha, nós entendemos o tempo como uma linha do tempo, é algo linear. Nós demos esse caráter linear, onde se tem passado, presente, futuro, quando na verdade essa é uma concepção bem humana, inclusive até ocidental, porque no Oriente, a concepção hebraica do tempo é de que o futuro está atrás e não à frente. Como isso tem até, vamos dizer assim, uma lógica, desde que nós pensemos que o futuro é algo que nós não vislumbramos, então ele tem que estar atrás. Então há essa visão mais concreta que a cultura hebraica tem, que é diferente do lado ocidental, do nosso entendimento científico ocidental. O homem ainda não percebe o valor em sua essência, em sua maior expressão do tempo. Ora, tudo na Terra se manifesta em ciclos: o dia, a noite, as semanas, os anos. Sempre há tempo de brotar, de se desenvolver, de amadurecer. E também
ao tempo de adormecer, ao tempo em que nós começamos a passar por um estado de hibernamento. Ora, mas bem sabemos que toda fase de descanso, toda fase em que nós hibernamos, igualmente a estamos aproveitando para que possamos ter um dia muito mais frutífero, um tempo, uma semana, um ano mais além. Emmanuel comenta que nós esperamos muito de Deus os benefícios nas nossas vidas, como se fosse obrigação divina nos ceder, nos oportunizar o que nós queremos. Quando, na verdade, o tempo é a oportunidade de construção desses nossos objetivos que nós traçamos para a nossa vida. O tempo é esse presente divino para que nós construamos esses benefícios. Então não há mais o que pedir, Deus já nos deu esse presente e nós por vezes cobramos da divindade essa postura de nos oferecer o que nós queremos. Emmanuel nos faz refletir sobre como nós usamos o tempo. Será que nós temos uma atenção para a nossa encarnação terrestre? Será que nós consideramos a dádiva que o Criador nos deu para utilizarmos as horas, os dias, as semanas, os meses para a nossa evolução? Emmanuel também comenta que é muito difícil ter alguém que consiga aproveitar todos os momentos e instantes do dia, né? Todo o tempo necessário, todo o tempo disponibilizado para nós. Naturalmente, isso é uma construção, mas é uma oportunidade aí de nós repensarmos os nossos afazeres, repensarmos o modo em que nós trabalhamos o nosso dia a dia. Quando o homem olha para os céus e interroga o Criador sobre possíveis dádivas que ele lhe daria, muitas vezes se esquece que a própria natureza, na sua constituição, já é uma dádiva do Criador. Então nós não precisamos, conforme nos ensina Emmanuel, ter dádivas em termos de bênçãos materiais ou de situações milagrosas para perceber que a providência já em si é uma dádiva para nós. Basta considerarmos que temos todas as leis naturais a nosso favor e muitas vezes, por nossa ignorância, desprezamos essas leis e não compreendemos o seu fim de evolução. Uma expressão que nós costumamos ouvir muito aqui na Terra é de que tempo é dinheiro. Então, partindo desse pressuposto, Emmanuel vai indagar se os nossos interesses materiais têm uma consonância com as práticas espirituais. Muitas vezes, raciocinando sobre esse propósito de que tempo é dinheiro, nos dedicamos a uma vida toda material e assim desperdiçamos a sagrada oportunidade que a encarnação nos possibilita de desenvolvermos em nós os valores espirituais, as virtudes, como a paciência, a humildade, a simplicidade, tendo como foco principal a questão financeira, o bem material, o apego, os gozos, os prazeres. Então, para que possamos de fato utilizar bem o tempo, é preciso colocar o reino de Deus e a sua justiça acima de todas as coisas e cumprir com o mandamento de Jesus de amor ao próximo como nós nos amamos. Sendo este o tempo, o meio através do qual o homem manifestou as suas ações ao longo do tempo, percebemos nele as suas atitudes inconsequentes. Ora, essa expressão, tempo é dinheiro, esteve presente, talvez não com o objeto dinheiro em si, mas com a ânsia por ter, pelo ter mais e mais no seu sentido material. E assim encontramos, por exemplo, as guerras, as cruzadas, todas elas em função de explorar um pouco do seu irmão, do seu próximo. Ora, da mesma maneira que encontramos essas expressões egoístas, essas expressões ainda muito materiais, ainda muito infantis na sua estrada evolutiva ao longo do tempo, igualmente precisará o homem do tempo
para poder corrigir os seus passos tortos. Um dia tem 24 horas. Isso pode nos parecer tão pouco, mas um dia perante a imensidão que é a eternidade, que são as várias encarnações, que são os anos das nossas vidas, é o que constrói a nossa evolução, é o que constrói o que nós somos. Então, cada dia, em sua particularidade, é uma célula da nossa encarnação, da nossa vida eterna. É uma célula de construção contínua. Então, não há evolução sem construção diária, sem reforma diária. Então, cada hora de nossa vida deve ser aproveitada, cada tempo de nossa vida é uma construção do nosso ser, da nossa evolução. Cada momento, cada segundo é preciosíssimo em nossas vidas. Às vezes, não temos a real noção dessa importância para nós, da importância que um segundo faz, mas paramos para refletir. Se não é em apenas um segundo que nós, ou talvez centésimos de segundos, que nosso cérebro processa as informações para que possamos dizer uma palavra. E cada palavra pode fazer a diferença nas nossas vidas. Às vezes, nós nos preocupamos demais com o trabalho. Às vezes, nós nos dedicamos tanto àquela tarefa que não sentimos a vontade de descansar, do repouso. Mas devemos encarar até mesmo o repouso como um tempo necessário, como um momento necessário para que possamos desempenhar bem a nossa tarefa quando acordarmos. O tempo é uma dádiva. A gente esquece muito desse fato e nos consideramos capazes de matá-lo, gastá-lo. Daí a expressão matar o tempo, gastar o tempo. Nos nossos intervalos entre as nossas atividades, a gente às vezes fica sem o que fazer e nós desperdiçamos as oportunidades. Nenhum intervalo, nenhum instante é passível de ser desprezado nas nossas vidas. É oportunidade e dádiva divina. Qualquer instante é uma oportunidade de evolução. É um momento de repensar, é um momento de aproveitar, de repousar e de fazer todas as etapas que dizem respeito à nossa vivência do Evangelho, do nosso cotidiano. Matar o tempo é de fácil uma expressão de inconsistência, bastante vulgar, por sinal, porque cada momento repercute em ações, repercute em outros momentos. É por isso que Emmanuel fala: os homens, por isso mesmo, fazem e desfazem, constroem e destroem, aprendem levianamente e recapitulam com dificuldade na conquista da expressão. E o que seria então as encarnações, as reencarnações, senão esse processo de recapitulações, de ciclos, de períodos ao longo do tempo, ao longo dessa estrada que nós devemos percorrer. Podemos então encarar o tempo como mais um caminho que nós devemos trilhar em busca da verdade e da vida.